Se Deus, na sua palavra, diz: sede fervorosos de espírito, e se nós dermos uma olhada em Apocalipse, capítulo 3, quando fala da igreja em Filadélfia, no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio é quente, ou quente. 16: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, por esses versículos, nós podemos ver que Deus se interessa pela nossa temperatura. Nós podemos falar: eu tenho espírito. E a pergunta seguinte de Deus é: qual a temperatura do seu espírito? É quente? É frio? É morno? O grande problema é mornidão. Mornidão. Nós gostamos do meio termo. Muitas vezes, quando tem palestras, as pessoas começam a sentar não pela frente, muitos sentam lá no fundo. Não é? E a maior parte gosta de ficar no meio. Você está satisfeito com a sua condição? Sabe como é que é o nosso problema? Nosso problema é que nós ficamos satisfeitos com a nossa condição assim: eu não sou o melhor de todos, mas também não sou o pior de todos. E aí nós ficamos satisfeitos. Para nós, a mornidão é uma beleza. Mas o que Deus mais detesta é mornidão. Ele disse: porque você é morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Nós já compartilhamos no passado o que é vomitar. Você vomita o que te faz mal. O Senhor diz: a sua condição me faz sentir mal. Eu passo mal. Ele diz: quem dera fosse frio ou quente. Porque quente é a melhor condição. Mas se você está frio, você sabe: eu estou frio. Pelo menos reconhece a situação. A situação morna é uma situação que a gente: nem eu estou bem. Quando na verdade nós não estamos. Aqui então diz: sede fervorosos de espírito. Mas não para aí. Tem uma coisa a mais nesse versículo: servindo ao Senhor. Quem tem espírito fervoroso serve ao Senhor. Eu sou espiritual. Eu busco a Deus todos os dias, mas não faço nada. Essa é verdadeira espiritualidade? Se eu sou quente no espírito, eu sirvo ao Senhor. Porque eu sei de uma coisa. Início do capítulo 12, nós não vimos que Deus quer o nosso corpo? Deus quer o nosso corpo para quê? Para servir de enfeite? Para ser um manequim? Por que Deus quer o nosso corpo? Porque quer usar. Está vendo? Fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Nós também podemos ver que Romanos 12 nos mostra os diferentes dons, e esses dons sendo exercitados.
esses dons sendo usados. E tudo isso, amados irmãos, é resultado da salvação pela vida. A salvação pela vida tem uma manifestação, que são esses pontos de Romanos capítulo 12. Vamos ver sobre a questão da nossa atitude. Livro de Jeremias, (48), versículo 10, parte A. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quando a salvação opera em nós, essa salvação pela vida nos leva a servir ao Senhor e faz com que nós exercitemos os nossos dons. E eu te garanto uma coisa, e não é de uma maneira relaxada. Em Romanos 12, eu gosto muito do que é mostrado aqui, quando fala do exercício desses dons, a partir do versículo 6, que diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aqui, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Significa o quê? Aqui temos alguém exercitando o dom, mas o dom que ele exercita é segundo a proporção da fé. Mesmo que seja pequena fé, exercita. Amém? É segundo a proporção. Não quer dizer que se tem pouca fé, eu não vou fazer. Se eu tenho pouca fé, eu vou exercitar a profecia segundo essa pouca fé que eu tenho, mas eu não fico parado. Você sabe que os discípulos um dia chegaram para o Senhor e falaram assim: aumenta-nos a fé. Daí o Senhor disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte ou para essa árvore e tal, vai para o mar, vai para o mar. O que eu quero dizer é o seguinte: nós muitas vezes pedimos a Deus, aumenta-nos a fé. Daí Deus vai perguntar, vai fazer a seguinte pergunta: aumentar a sua fé para quê, se você nunca usa? Eu tenho pouca fé, minha fé é muito pequena. Use a fé que tem. Se você usar, vai ganhar mais. Mas se não usa, Deus vai dar para quê? Amados irmãos, vamos ou não vamos usar? Diga para o irmão, a irmã que está ao seu lado: eu vou usar minha fé. O grande problema é que a gente espera, eu só vou usar no dia que Deus me der muita fé. Deus diz: não. Usa o que você tem, e eu, ao ver que você está usando, eu vou te dar mais. Amém? Qual a maneira da fé aumentar? Usando. Nós vimos sobre Abraão, não é? Não é assim? Abraão começou com muita fé ou pouca fé? Pouca fé. Usou ou não usou? Usou. Aumentou? Aumentou.
Ok. Olha só no versículo 7, sem ministério, dediquemo-nos ao ministério. Nós vemos aqui o uso do dom com dedicação. Não é de uma maneira relaxada. Eu não uso meu dom de uma maneira relaxada. Por quê? Porque Deus me deu esse dom para que eu use a favor do reino, a favor do evangelho, a favor das pessoas. Dedicação. Depois, no versículo 7, diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmero. No versículo 8, quando ele fala exorta, diz de novo, com dedicação. Eu não faço a obra de Deus de uma maneira relaxada. Eu sirvo de acordo com o que Deus me deu, segundo a proporção daquilo que Deus me deu. Eu sirvo a Deus com dedicação, com esmero. E se é para dar, eu dou com generosidade, com liberalidade. Depois diz o que preside com diligência. Diligência. Olha só, são todas atitudes. E tudo isso vem da salvação pela vida. Hoje, como nós fazemos a obra do Senhor? Relaxadamente? Ou com essas qualificações que estão aqui? E por fim, quem exerce misericórdia com alegria. Eu faço com alegria. Amém?